Ah, meu filho, se eu soubesse o que eu sei hoje, tinha feito as malas e ido morar numa casinha bem simples no mato, com minhas galinhas, meu fogão a lenha e minha solidão. Porque eu vou te contar uma coisa. Às vezes, a pior coisa que uma mãe pode fazer é achar que vai ter paz indo morar com os filhos depois de velha. Eu tinha 72 anos quando decidi largar minha casa, meu cantinho que eu construí com tanto suor, para ir viver com meu filho mais velho. Ele tinha acabado de se mudar para a cidade grande, apartamento bonito, elevador, tudo o que ele sempre quis. Vem pra cá, mãe, a senhora vai ter mais conforto, não precisa se preocupar com nada, ele dizia. E eu, besta, com o coração mole de mãe, fui. Fui achando que ia ser acolhida, que ia ter neto no colo, risada na mesa e cafuné no sofá. Que nada. No começo era até bom, sabe? Eu fazia um bolinho de fubá, cuidava da casa, pegava a neta na escola, sentia que ainda era útil. Mas aos poucos as coisas foram mudando e foi aí que meu coração começou a doer de um jeito que remédio nenhum curava. Minha nora começou a implicar com tudo. Que eu deixava a pia molhada, que eu colocava sal demais na comida, que eu falava alto no telefone. E meu filho já não era mais o mesmo menino que corria para mim quando caía e machucava o joelho. Ele olhava para mim como se eu fosse um estorvo, um móvel velho no canto da sala. E sabe o que dói mais? Não é o desprezo, não. É o silêncio. O silêncio no café da manhã, o silêncio quando eu contava uma história, o silêncio quando eu precisava de um abraço. Eu comecei a sentir como se eu estivesse invadindo um espaço que não era mais meu. Eu era visita na casa do meu próprio filho. E aí, minha filha, foi aí que eu entendi que tem coisa que a gente precisa aceitar. Envelhecer é solitário, mas é melhor estar só com dignidade do que rodeada de gente que finge que te ama. Só que essa é só a pontinha do novelo, viu? Porque o que aconteceu depois... Ah, se eu soubesse... Depois daquele primeiro mês, onde tudo parecia florzinha no campo, as coisas foram mudando devagar, igual planta murchando quando ninguém rega. Eu acordava cedo, como sempre fiz a vida inteira, fazia meu café coado na hora, passava aquele pãozinho na manteiga, deixava tudo pronto na mesa, achando que ia ser bonito, sabe? Família reunida, igual era lá na roça, quando a gente sentava junto, comia e dava risada. Mas eles nem desciam. A nora fazia jejum intermitente, o neto só comia cereal importado e meu filho saía correndo com uma xícara de café na mão como se tivesse medo de olhar na minha cara. Eu comecei a me sentir como um fantasma. Eu estava ali, viva, respirando, mas era como se ninguém me visse. Só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Um favor aqui, outro ali. Mãe, pega a menina na escola. Mãe, pode passar uma roupa para mim? E eu, coração mole, dizia sim para tudo. A gente, quando ama, se entrega, né? Mas chega uma hora que o corpo cansa e a alma grita. Um dia, eu ouvi sem querer, ou Deus fez eu ouvir mesmo, minha nora reclamando no telefone com a mãe dela. Disse que não aguentava mais ter uma velha dentro de casa, que eu era antiga demais, que minha presença estava atrapalhando a rotina deles. Aquilo me cortou por dentro, meu filho. Foi como levar uma facada no meio do peito. E o pior foi que ele escutou e não falou nada. Não defendeu, só ficou quieto. A partir dali, eu parei de falar, parei de sorrir. Eu era só um corpo ajudando na casa, feito uma empregada que não recebia salário. Sabe o que mais me doía? Era olhar para minha netinha e ver que até ela estava ficando fria comigo. Antes ela me abraçava, fazia desenho, me chamava de vovó linda. Depois começou a dizer que estava ocupada, que ia brincar no tablet, que a mãe dela não deixava ela comer minha comida porque era muito oleosa. Eu estava perdendo tudo, tudo que me fazia sentir viva. Eu comecei a ficar doente, não no corpo, mas por dentro. Eu chorava escondida no quarto, mordendo o travesseiro para ninguém ouvir. E cada noite que eu deitava naquela cama que não era minha, eu pedia para Deus me levar, porque aquilo não era vida. Mas o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Foi numa sexta-feira à tarde que tudo desabou de vez.
Eu estava varrendo a varanda quando escutei de novo a voz da minha nora, dessa vez mais baixa, mas ainda cheia de veneno. Ela dizia para o meu filho que estava cansada, que eu não dava sossego, que eu não me tocava e que era injusto ela ter que dividir a casa dela comigo. Disse que era para ele resolver isso logo, senão ela ia pegar a menina e ir embora. Meu coração gelou, porque naquele momento eu percebi que, para ela, eu era um peso, um fardo, um problema. E o que doeu mais do que qualquer palavra, foi escutar a resposta do meu filho. Ele disse que ia conversar comigo, que ia dar um jeito. Um jeito? Como se eu fosse um objeto fora do lugar, uma bagunça que precisava ser resolvida. E não demorou muito. No domingo, depois do almoço, ele me chamou para conversar no quarto dele. Eu entrei devagar, as pernas tremendo, já sentindo que vinha a bomba. Ele sentou na beirada da cama, olhou para mim e disse: "Mãe, a senhora sabe que a gente te ama, mas tá difícil, tá complicado. A casa é pequena, a rotina mudou muito desde que a senhora veio. A gente pensou que ia ser mais fácil, mas não tá sendo." Eu fiquei muda. Sabe quando a alma da gente sai do corpo e assiste a cena de fora? Eu não ouvia mais a voz dele, só um zumbido. Meu filho, o mesmo que eu carreguei no colo, que eu dei de mamar, que eu cuidei quando teve febre, estava me dizendo que eu incomodava, que eu precisava sair. Talvez seja melhor a senhora voltar para sua casa. Ou quem sabe a gente aluga uma kitnet para a senhora num lugar que tenha mais senhoras da sua idade. Eu quis gritar, eu quis perguntar se ele lembrava de todas as noites que eu fiquei acordada costurando roupinha para ir para a escola. Mas eu não disse nada, só senti uma lágrima escorrendo, quente pelo canto do meu rosto. Levantei da cama sem dizer uma palavra. Fui para o meu quarto, fechei a porta e chorei feito criança. Mas foi ali, no meio daquele choro abafado, que algo dentro de mim se acendeu. Uma mistura de dor e coragem, sabe? Eu não ia mais mendigar amor. Eu não ia mais implorar por espaço onde não me queriam. Mas eu também não sabia para onde ir, o que fazer, nem por onde começar. Só sabia que aquele teto já não era meu e que se eu ficasse mais um dia ali, eu ia morrer em vida. Só que o que eu não esperava era o que estava prestes a acontecer naquela mesma semana. Naquela mesma semana, eu acordei com uma dor no peito que parecia que alguém tinha enfiado uma mão lá dentro e apertado com força. Mas não era infarto, não. Era mágoa acumulada, era tristeza engolida, era solidão fazendo morada onde antes só tinha amor. Levantei devagar, fui para o banheiro, olhei no espelho e nem me reconheci. O rosto murcho, o olhar apagado, o cabelo desgrenhado, parecia que eu tinha envelhecido uns 10 anos em poucos meses. Me olhei fundo e pela primeira vez senti vergonha de mim mesma. Vergonha de ter acreditado que ainda havia espaço para mim na vida do meu filho. E foi nesse dia que eu tomei uma decisão. Peguei minha bolsinha de couro, aquela que já estava com o fecho frouxo, botei dentro meus documentos, meu terço e umas roupas miúdas. Escrevi um bilhete curto, com a letra trêmula. "Obrigada por tudo. Não se preocupem, eu vou ficar bem. Com amor, mãe." E fui embora. Saí sem fazer barulho, igual sombra. Peguei o ônibus para a rodoviária, sentei no banco de trás e fui olhando a cidade sumindo pela janela. Não tinha plano, não tinha destino certo. Só sabia que eu precisava sair dali para me salvar. Desci numa cidadezinha do interior, onde morei quando era jovem. Tinha uma pensãozinha simples, da Dona Marta, uma conhecida dos velhos tempos. Bati na porta com medo de ser rejeitada, mas ela me recebeu com um abraço que eu nem sabia que estava precisando tanto. "Fica aqui o tempo que quiser, Lourdes", ela disse. E foi ali, naquele quartinho apertado com cheiro de naftalina, que eu comecei a me reconectar comigo. Eu chorava todo dia assim, mas pelo menos era um choro livre, não era escondido atrás da porta de um quarto emprestado. Eu acordava cedo, varria o quintal da pensão, ajudava com o café, ria com as outras senhorinhas que moravam lá. Aos poucos, fui sentindo meu coração bater de novo, devagarzinho, mas batia. Só que meu filho, ele não me ligou, nem para saber onde eu estava, se eu precisava de algo. Sumiu, me apagou da vida dele como se eu fosse um capítulo vergonhoso da história.
E a verdade, meu filho, é que essa foi a dor que mais demorou para passar. Porque a gente até aprende a viver com a falta, mas com o abandono, isso é outra coisa. Mas foi só quando eu achei que estava começando a respirar de novo que algo aconteceu e me jogou de volta no fundo do poço, mais fundo do que eu jamais imaginei. Eu estava começando a colocar os pés no chão de novo, sabe? Tinha conseguido um bico ajudando a Marta com umas costurinhas. Fazia bainha, pregava botão, alinhavava cortina, essas coisinhas simples que ainda me faziam sentir útil. Às vezes, as meninas da pensão sentavam comigo na varanda para tomar café e jogar a conversa fora. A gente ria, lembrava dos tempos antigos, dos bailes, das cartas de amor escritas à mão. Era uma alegria tímida, mas era minha. Só que, do nada, numa quarta-feira cinzenta, sem aviso, recebo um bilhete da Marta dizendo que alguém tinha me procurado. Fui lá ver e era um rapaz de moto, entregador, com uma carta do hospital. Meu coração disparou na hora. A carta era da assistente social dizendo que meu filho tinha sofrido um acidente grave, que estava internado em estado delicado e que os contatos de emergência não atenderam e o único nome que ele tinha balbuciado era o meu, Lourdes, mãe. Mãe. Fiquei sem chão. O mundo rodou e mesmo com toda a mágoa guardada no peito, eu não pensei duas vezes. Peguei o ônibus noturno, viajei 5 horas debaixo de chuva, coração apertado, orando com o terço na mão sem parar. Quando cheguei no hospital, entrei correndo, desesperada, e lá estava ele, meu filho, deitado, entubado, com o rosto cheio de machucado e uma paz triste estampada. A nora, sumida, ninguém mais da família, só eu, a velha que atrapalhava, a que era peso. Fiquei do lado dele a noite toda, segurando a mão fria, pedindo para Deus não levar, mas se levasse, que me desse força para suportar. No meio da madrugada, ele abriu os olhos, fracos, pequenos, mas vivos. Quando me viu, chorou. E ali, naquele instante, todas as palavras que eu esperei ouvir por meses vieram de uma vez. Mãe, me perdoa, eu fui um idiota, eu te deixei, eu te abandonei. Ele chorava como criança, e eu, mesmo com o peito em cacos, só consegui dizer: Xi, meu filho, eu tô aqui, sempre estive. Mas aquilo não apagava a dor que ficou, porque amor de mãe perdoa, mas não esquece. E naquele hospital frio, com cheiro de éter e solidão, eu entendi a verdade mais dura da vida. Tem gente que só reconhece o valor da mãe quando sente o gosto da morte na boca. E mesmo ali, cuidando dele, eu já sabia que nada mais seria como antes. Depois daquele dia no hospital, fiquei mais 2 semanas ao lado do meu filho. Cuidava dele como nos velhos tempos. Ajeitava o lençol, molhava a boca com algodão, penteava o cabelo com os dedos e todo dia ele me pedia desculpa. Dizia que se arrependia, que sentia minha falta, que se pudesse voltar atrás faria tudo diferente. E eu ouvia, calada, com o coração dividido entre o alívio de ver meu filho vivo e a dor de lembrar tudo que vivi debaixo daquele teto. Ele melhorou, graças a Deus, teve alta, e foi aí que veio o que eu mais temia. Ele me pediu para voltar para casa com ele. Disse que tudo seria diferente, que agora ele entendia, que queria reparar o erro. Mas sabe, meu filho, foi a primeira vez na vida que eu olhei no olho do meu menino e disse não. E doeu. Doeu mais do que parir, mas eu não podia mais me colocar naquele lugar. Eu aprendi do jeito mais duro que amor não é se anular para caber na vida de ninguém, nem mesmo na vida de um filho. Disse que eu ia voltar para minha vidinha simples, para o meu quartinho da pensão, para as minhas costuras, minhas amigas, meus cafezinhos na varanda. Disse que ia seguir com a dignidade que ainda me restava. Ele chorou, me abraçou como se tivesse medo de me perder de novo. E eu chorei junto, mas mantive firme. Porque, depois de tudo, eu entendi que às vezes o maior ato de amor é deixar claro o nosso limite. Hoje continuo na pensão da Marta. Virei um tipo de mãezona para as meninas daqui. Conto minhas histórias, dou uns conselhos, faço uns bolinhos de fubá e ensino umas receitas que ninguém mais lembra. Tenho minha rotina, minha paz e, acima de tudo, meu valor. E quando alguém me pergunta se eu me arrependo de ter saído da casa do meu filho, eu só respondo: me arrependo foi de ter entrado. Porque o amor, meu filho, o amor de verdade, não mora em paredes de tijolo,
mora em atitudes, mora no respeito, mora no cuidado. E se ele não existe ali, então ali nunca foi lar. E essa é a verdade que ninguém tem coragem de contar. E é por isso que eu digo, com todas as letras e com a voz firme de quem já chorou calada muitas noites, ir morar com os filhos depois dos 70 anos pode sim ser um erro fatal. Não para a vida, mas para a alma. Porque a gente não morre só quando o coração para, não. A gente começa a morrer quando perde o respeito, quando é tratada como peso, quando é ignorada dentro da própria família. Eu não conto essa história para fazer drama. Eu conto porque tem muita Lourdes por aí, em silêncio, vivendo em quartos que não são delas, engolindo palavras para não incomodar, morrendo um pouquinho todo dia, dentro de casas que deviam ser abrigo, mas viraram prisão emocional. A gente cria os filhos com amor, dá tudo, se doa, e depois, quando o corpo já não aguenta tanto, o mínimo que espera é cuidado, carinho, presença. Mas nem sempre vem, e é aí que a gente precisa fazer uma escolha. Ou continua se diminuindo para caber, ou levanta a cabeça, junta a coragem e vai embora para se encontrar de novo. Eu fui, e foi difícil, mas foi a melhor coisa que fiz por mim. E se você que está ouvindo essa história está passando por algo parecido, só te digo uma coisa: não espere alguém te salvar, se salve. Você merece muito mais do que só existir num canto da casa de alguém. Você merece viver com dignidade, com amor próprio e com paz. Com amor, Vovó Lourdes.